Muito bem, galera. Temos aqui esse corte bacana da ESPN Brasil analisando os confrontos das quartas de final do Cariocão. Horários confirmados, galera. Sexta-feira tem Boa Vista e Madureira às 17 horas. Vasco e Volta Redonda sábado às 21h30. Botafogo e Flamengo domingo às 17h30 e segunda-feira às 18 horas tem Fluminense e Bangu. Vamos acompanhar aqui agora esse corte da ESPN Brasil. Deixa o like, se inscreva no canal, seja bem-vindo e ative o sininho. Quero dar os créditos para a ESPN. Inscreva-se lá, link na descrição. Simbora. Então, agora os dias e horários, né? Boa Vista e Madureira na sexta-feira, às 5 horas da tarde. Vasco e Volta Redonda no sábado, às 9h30, em São Januário. Botafogo pega o Flamengo no domingo, às 5h30, no Newton Santos. E tem Fluminense e Bangu na segunda-feira, às 18 horas, no Maracanã. Bom, André, temos então um clássico apenas nessas quartas de final. O Botafogo e o Flamengo se enfrentando. Um Botafogo que pode estar pensando também em Conmebol Libertadores, né? Porque logo depois já enfrenta o Potosí e é alto o negócio, vai e pode estar preocupado com isso. Mas o Flamengo também tem a final da Recopa. Tem tudo isso para pensar. O Flamengo um dia depois joga, né? A Recopa. Então, Botafogo na quarta e o Flamengo na quinta-feira tem um dia mais de descanso. E não é que o Botafogo tem uma preocupação com a Libertadores. O Botafogo vai jogar a 4.100 metros de altitude. Então não é só a viagem, não é só o jogo que é importante, não é só aquilo que você precisa fazer e as providências que precisam ser tomadas e o tempo que se gasta para ir e voltar. Você vai jogar a 4.100 metros de altitude, obviamente com a necessidade de competir e ganhar. Você não pode dispensar essa situação, assim como você não pode dispensar um clássico contra o Flamengo. Ah, mas André, você sempre fala que o campeonato estadual não pode ter prioridade. O campeonato estadual não pode ter prioridade sobre a Copa Libertadores da América. Isso para mim sempre foi uma coisa muito clara, embora os clubes e o calendário nos mostrem que dentro da tomada de decisão dos clubes no Brasil, o raciocínio é diferente desse. Mas não é apenas o campeonato estadual, é um clássico com o Flamengo. E, por coerência, eu sempre falei dos clássicos aqui nos estaduais como os momentos nobres dessa parte da temporada, desse calendário maluco que faz com que os clubes tomem esse tipo de decisão. Então é uma vida difícil para os dois. O Flamengo tem Recopa no seu calendário mais próximo, o Botafogo tem Libertadores a 4.100, não é brincadeira, isso deixa sequelas para ir, para voltar durante o jogo. São decisões difíceis que devem ser tomadas. A minha impressão é que os clubes não vão dispensar uma coisa ou outra como se elas não existissem, porque o risco é muito grande. Então eles vão tentar compor. Isso significa mesclar times titulares, jogadores que vão atuar em uma partida não atuarão na outra, quem estiver melhor joga mais tempo. Acho que tanto o Botafogo quanto o Flamengo vão tomar esse caminho. Você acredita que o Flamengo pode ser um pouco menos favorito nesse campeonato carioca, pensando da maneira mesmo como se classificou para as quartas de final? Eu acho que agora que o Flamengo se classificou, é preciso considerar o potencial técnico, a diferença que o Flamengo impõe em relação a todo mundo no Rio de Janeiro. Mesmo que o Botafogo venha jogando bem, mesmo que o Fluminense tenha vencido o Flamengo e vencido bem com todos os méritos, a gente vive a seguinte situação, e o Flamengo ainda não mostrou isso nesse ano, seria até um grande exagero cobrar do Flamengo esse nível de apresentação. Mas se todo mundo jogar o que pode, é natural que o Flamengo vença. As equipes, elas são distintas do ponto de vista técnico em relação à profundidade, porque o Flamengo tem mais elenco. Agora, o futebol, ele já nos mostrou tantas e tantas vezes que você não deve contar com esse tipo de coisa. Então, por que não? Acho que o Botafogo tem todas as chances de passar pelo Flamengo, sim. Vamos lá, seguindo o Sport Center e falando de reforço do Vasco. Então, o Spinelli, e voltamos a falar de Flamengo, mas agora pelo Campeonato Brasileiro, porque o Flamengo abre a terceira rodada do Campeonato Brasileiro já nesta terça-feira. Enfrenta o Vitória lá em Salvador. Olá, fã de esportes. A terceira rodada do Campeonato Brasileiro será aberta nesta terça-feira à noite com o jogo entre Vitória e Flamengo no estádio Barradão, em Salvador, às 21h30. Um jogo que no ano passado traz mais recordações para os torcedores do Vitória, já que o time sofreu no Maracanã
no dia 25 de agosto, no Campeonato Brasileiro, a pior derrota da sua história, perdendo de 8-0, uma grande goleada para o time rubro-negro carioca. O Vitória está em 12º lugar com 3 pontos ganhos, 2 jogos, uma vitória e uma derrota. Começou ganhando do Remo em casa por 2-0 e perdeu no último jogo para o Palmeiras por 5-1 na Arena Barueri. O Flamengo está ainda numa campanha pior do que a do Vitória. 14º lugar com apenas 1 ponto ganho em 2 jogos. Um empate e uma derrota. Começou estreando, perdendo para o São Paulo no Morumbi por 2-1 e depois o Maracanã na segunda rodada empatou com o Internacional em 1-1. Para este jogo, o técnico Jair Ventura do Vitória vai ter desfalques. O atacante Renato Kaiser está lesionado, assim como Renzo Lopes, outro jogador, outro atacante que está lesionado. Já a equipe do Flamengo, que pousou em Salvador às 4h20 da tarde, terá também alguns desfalques importantes. O volante Jorginho, lesão na coxa esquerda. Lateral direito Varela, lesão no tornozelo direito. Luiz Araújo, atacante, está aí na fase de preparação física depois de se recuperar de uma lesão. E o Saul, meio-campista, em recuperação de uma cirurgia no calcanhar. Lembrando também que o Flamengo terá as voltas de vários jogadores que não foram relacionados no último jogo contra o Sampaio Corrêa e viajaram para Salvador. Jogadores titulares quase todos. Goleiro Rossi, zagueiro Léo Ortiz, lateral esquerdo Alexandro, o volante De La Cruz, que é reserva, e a principal estrela da equipe, que é o meia Arrascaeta. Seguindo o Sport Center e falando agora do Flamengo, que segue no mercado da bola, atrás de mais um atacante. O Bruno Andrade revelou a busca por ele, o Richarlison. É público que o Flamengo está atrás de um atacante central no mercado. E o scout analisou o nome do Marcos Leonardo e também do Richarlison. No seu estilo de jogo, para o seu time, você acha que o Richarlison se encaixa mais que o Marcos Leonardo? Essa é uma pergunta para o nosso diretor de futebol. Contratação, eu sou o treinador, o jogador que coloquem na minha mão, eu tenho que fazer render e fazer o time funcionar. É simples assim. As contratações... Claro que todos opinamos e dou opinião, mas o clube decide porque, repetindo, o treinador tem... O jogador que vem com muitos anos de contrato e o treinador, às vezes, não fica, né, tanto tempo como os jogadores. Então, obviamente que o clube é responsável pela montagem do elenco e eu sou responsável por fazer esses jogadores performarem. O Richarlison continua como um dos alvos preferenciais do Flamengo para o meio do ano, porque para além do interesse no Richarlison, o Flamengo também tomou conhecimento e trouxemos aqui a informação que o Richarlison trabalha para sair do Tottenham no fim do ano e por um preço apetecível para o Flamengo, cerca de 25 milhões de euros, porque o Richarlison já tem esse acordo verbal com o Tottenham de sair pós-temporada europeia, pós-Copa do Mundo. A gente precisa ver ainda se o Richarlison vai ou não vai para a Copa do Mundo. 25 milhões de euros são suficientes para tirar o Richarlison do Tottenham no meio do ano. É o nome que mais agrada, dos nomes que mais agrada a Felipe Luiz por meio do ano. Olha aí, André, ainda tem isso, a possibilidade do Richarlison chegar no Flamengo. É gente chegando por lá, 25 milhões de euros. Tem 30 milhões, de acordo com a nossa apuração, o Flamengo para gastar com mais reforços. Tá valendo? Quando você tem o orçamento à disposição, é igual assim uma viagem. Pensa, você vai viajar e você se planeja da seguinte maneira. Não, eu já comprei dólar e vou levar. A partir do momento que você chega no seu destino, você tem aquele montante para gastar. Então, se você quiser ser uma exagerada e só comer em restaurante bom e só comprar presente caro, aquele dinheiro já está reservado para isso. Você não vai sofrer. Você vai sofrer se você gastar mais, se você tirar o cartão de crédito e falar assim, não, também quero isso aqui. Aí você vai ter problemas. É o que o Flamengo não pode fazer. O dinheiro está separado para um investimento em uma grande contratação. O Richarlison cabe nesse investimento, nesse orçamento. Outros jogadores certamente também fazem parte de uma lista que o Flamengo tem, todos dentro desse valor. E se trata de escolher o melhor, conversar, negociar e ver se os planos são bem-sucedidos. Isso é o resultado de boas administrações em sequência, de um potencial de receita que começa já há alguns anos a ser muito bem explorado. No final de tudo isso, existe um time de futebol
que é o melhor elenco da América do Sul e pode ficar ainda melhor. Com o Pombo, com o Richarlison, mas isso depois da Copa do Mundo. É bom ser administrado, é bom ter dinheiro para você poder escolher esses reforços. Galera, você aí gosta do Richarlison? Não gosta? O que você acha desse atacante, cara, desse 9, hein? O valor dele pelo Transfer Marketing é de aproximadamente 28 milhões de euros. Aproximadamente não, né? É o valor dele aqui, ó. Atualizado hoje, dia 9/12. Ah, não. Atualizado há 2 meses atrás. Dia 9/12 de 2025, tá? Tá aqui os números do Richarlison. Você contrataria Richarlison? Você apoiaria ou não? Você gosta dele? Bem, galera, pela Premier League ele tem 21 jogos, 7 gols nessa temporada, tá? E 3 assistências, 3 cartões amarelos também. Pela Liga dos Campeões ele tem 6 jogos e 1 gol, 2 cartões amarelos. Copa da Liga Inglesa tem 2 jogos e 1 cartão amarelo, nenhum gol, nenhuma assistência. O mesmo vale para Supercopa da UEFA, 1 jogo e não fez nenhum gol, não deu nenhuma assistência. Copa da Inglaterra, também não. Cara, se você for analisar aqui, ele participou diretamente de 10 gols em 21 jogos. Então, cara, é um número bom, quase meio gol por jogo, né? Se você for analisar dessa forma. Tá aqui no site do Transfer Marketing, você pode vir aqui e você pode estudar aí sobre o Richarlison, tá? Ele tem 1,84 m, centroavante, 28 anos, tudo aqui para você analisar. É bom jogador, galera, é bom jogador, sem duvidamente. Ó, o Corinthians acerta empréstimo de Alan com o Flamengo, tá? Ele vai ser emprestado ao Corinthians e o Corinthians terá a preferência por compra depois do empréstimo. Empréstimo de 1 ano, tá bom, galera? E nós temos aqui também a provável escalação do Flamengo. Vou trazer aqui para vocês o provável Flamengo que vai entrar em campo contra o time do Vitória. Provável escalação do Mengão com Rossi, Royal, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Paquetá, Samuel Lino e Pedro. Carrascal e Cebolinha são dúvidas, tá? Comente aqui se você apoia, desapoia, qual seria a sua provável escalação aí, tá bom? Deixa aquele like para ajudar, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu, galera! Fui!